Salve pessoal, vamos então para o nosso quinto episódio aqui da nossa série de gráficos dentro do LibreOffice Calc, onde eu trago aqui para vocês algumas opções variáveis de gráficos, tá? Para quem já assistiu a nossa aula de Excel, já tem mais ou menos uma ideia do que a gente montou aqui, tá? Isso aqui é um gráfico de colunas onde a gente tem uma linha de meta. E dá uma olhada só nesse botãozinho que a gente tem aqui em cima. E repara aqui que quando eu mexo nesse botão, a gente tem aqui a alteração da meta, justamente mexendo nesses valores onde a gente tem aqui 30 mil, por exemplo, e conforme a gente mexe, ele vai alterando. E tem uma célula aqui onde a gente deixou com a cor dela em branco, só para dar um miguezinho ali, uma artimanha, para a gente conseguir mostrar para vocês como criar isso do zero, tá? Então a gente vai recriar esse gráfico aqui. Eu vou mostrando para vocês como que vocês configuram essa linha e também dicas importantes para criação e configuração desse botão, que é um botão de controle de formulário, tá? Então já se inscreve aqui no canal se você gosta de ver sobre gráficos, LibreOffice Calc e também outras ferramentas de planilha que a gente traz aqui semanalmente, tá? Bom, eu trouxe aqui os dados para uma outra planilha e aqui a gente vai começar a mexer nas informações dela, para aí sim a gente conseguir configurar o nosso gráfico. A primeira coisa que a gente precisa ter aqui é um valor de meta, só que esse valor ele precisa se mexer. Então o que a gente vai fazer? Para conseguir fazer esse valor ser alterado de acordo com o valor de uma única célula, a gente vai referenciar. Então eu vou vir aqui na minha A3 e eu vou colocar um valor aleatório aqui, como por exemplo 20 mil, e vou deixar configurado como moeda. O que a gente vai fazer aqui é colocar o sinal de igual e escolher a nossa célula A3. Antes de eu arrastar para as outras células aqui, eu vou na minha barra de fórmulas e vou pressionar o F4 para trancar. Eu não quero que ele desça para essas. Eu quero que ele jogue esse valor em todas as células sem arrastar as informações que a gente está referenciando. Então, quando eu arrasto aqui, a gente tem então 20 mil para cada célula. E aí, sempre que eu altero por aqui, ele altera para todas as células também. E com isso pronto, a gente já pode inserir o nosso gráfico. Então, eu vou selecionar aqui da minha A4 até a minha C16 e eu vou vir aqui em gráfico. Ele vai inserir aqui para a gente, então, um gráfico de coluna, tá? Você pode tanto editar esses valores aqui em vermelho depois, como deixar pré-configurado aqui. E aí, para isso, você vai lá na última opção e você vai marcar a opção coluna e linha. Essa aqui é uma das formas que você tem para inserir esse gráfico, tá? Depois que você alterou por aqui, não tem mais nada que você precisa mexer. Eu só vou tirar aqui a legenda, vou deixar sem título mesmo e vou apertar aqui em finalizar. Depois que você finalizou, eu vou recomendar para vocês diminuírem um pouco o tamanho do gráfico para vocês terem uma visualização junto da sua tabela de dados, tá? Porque a gente vai mexendo aqui com esses valores. Agora que a gente tem esses valores pré-definidos, o que a gente precisa fazer é só configurar um pouco a estilização desse gráfico. E aí, para isso, eu vou deixar o meu mouse em cima do série de dados meta, porque aí eu vou selecionar para mudar a estilização e o visual somente dessa parte do gráfico, e aí eu dou os dois cliques. Aqui você pode alterar, e eu vou realmente fazer diferente do outro, eu vou colocar aqui essa linha preta, e aqui de contínuo eu vou trocar para esse traço longo. Então ele vai colocando aqui um traço um pouco maior. Dou aqui um OK, e a gente já tem a nossa linha de meta. Então repara que se eu altero aqui para qualquer valor, automaticamente ele vai alterar na nossa linha também. E o que a gente precisa fazer agora, então, é inserir um botão de controle para vincular nessa célula e aí sim alterar a linha onde a gente tem o valor da meta especificada. E para isso a gente precisa colocar primeiro um botão de controle de formulário. Antes de mostrar aqui para vocês como que insere, não esquece de verificar aqui na descrição e no comentário fixado um curso que a gente tem de LibreOffice Calc. É um curso super curto, barato e também tem 10 aulas ali específicas de LibreOffice Calc. São 10 aulas bem interessantes para você que ainda não domina nada e você quer dominar bastante de LibreOffice Calc, seja de gráficos, até mesmo funções um pouco mais complexas. A gente ensina tudo isso no curso. E lembrando que você paga só uma vez e você tem acesso vitalício a esse curso. E também tem um cupom que vai estar na descrição e no comentário fixado, tá? Garanto que vocês não vão gastar mais de R$ 100 nesse curso. Bom, para inserir aqui então o nosso controle de formulário, a gente vai vir aqui na guia Inserir. E lá embaixo vai ter controle de formulário. Aqui em controle de formulário a gente vai marcar a opção barra de rolagem. Assim a gente consegue ir clicando para a direita ou para a esquerda para ele aumentando ou diminuindo. Eu vou colocar ele um pouco aqui em cima e eu vou só configurar aqui um pouco do tamanho.
Aqui eu estou colocando nesse lugar, mas é só de exemplo para vocês, tá? Se vocês de repente não quiserem seguir o exemplo aqui que a gente está usando na planilha do LibreOffice Calc, vocês podem colocar bem como vocês entenderem. Isso aqui é só para vocês entenderem como funcionam essas aplicações, tá bom? Bom, depois de inserir o botão de controle, você vai apertar com o botão direito e você vai escolher a opção Propriedades do controle. Antes de você mexer em qualquer coisa aqui, você vai vir em Dados e vai deixar uma célula vinculada. Para a maioria dos botões de controle de formulário, seja no LibreOffice Calc, seja no Excel, você precisa configurar uma célula de vínculo, que é onde vai estar justamente as informações daquele controle, o que ele avança, o que ele faz, o que ele adiciona, é sempre vinculado a uma célula. Aqui no nosso caso é a nossa célula A3, portanto eu vou colocar aqui A3. Volta aqui para a aba Geral e a gente vai precisar editar algumas coisas, tá? Você precisa ter um valor mínimo de rolagem, ou seja, conforme eu for reduzindo, qual que seria a minha meta mínima, por exemplo. Então vamos supor que eu quero que a minha meta mínima seja 2.500 e no valor máximo de rolagem, qual que é o máximo que essa célula pode atingir. E eu vou colocar aqui o valor de 30.000. Aqui em pequena alteração é o que você vai marcar para quando você regredir. No nosso caso, eu vou manter aqui 2.500, tanto para pequena alteração quanto para grande alteração. Assim eu garanto que conforme eu for avançando ou regredindo, a gente vai tendo o mesmo valor, ok? Então, já terminei aqui de fazer a minha configuração e se de repente o seu botão der algum bug, você pode colocar aqui no valor padrão de rolagem ou os 1.500 ou os 30.000, tá? Eu vou deixar aqui zerado e vou fechar aqui esse pop-up. Fechei o pop-up e agora quando eu clico, ele ainda não avança e também não faz essa regressão. O que a gente precisa fazer aqui é tirar do modo edição. E aí, para isso, você vai vir aqui na guia Exibir e presta bastante atenção, porque isso é muito importante para você deixar no modo de uso do seu controle de formulário. Você vai vir em barra de ferramentas e você vai escolher essa opção Controles de formulário. Quando você clica ali, ele vai abrir esta opção aqui, essa caixinha logo no canto esquerdo, e você precisa desmarcar esta opção que está marcada aqui, que é o modo edição, tá? Então, eu desmarquei aqui o modo de edição, vou fechar aqui a minha barra de ferramentas, e aí, conforme eu clico no botão de formulário, ele vai avançando aqui esse valor da meta sempre a cada 2.500, conforme a gente configurou. Ele bate no meu limite de 30.000, que foi o limite que a gente especificou, tá? Então essa é uma das formas que você consegue criar um gráfico com linha de meta e ainda deixando ele muito mais interessante aplicando um botão de controle de formulário. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente faz aqui semanalmente vídeos sobre Excel, Looker Studio, Google Sheets e LibreOffice Calc, tá? Não esquece de verificar aqui também, caso o curso te interesse, vai estar tanto na descrição quanto no comentário fixado. E por hora é isso, e eu vejo vocês na nossa próxima videoaula.